Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, livro de Gênesis, capítulo de número 42, versículo de número 8 diz: E conheceu José a seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Eu não tenho dúvidas que para José foi mais fácil subir ao palácio, subir ao trono, com todas as dificuldades, porque no reino de Deus ninguém sobe do dia para a noite, você sabe disso. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. Então, para descer tem que ter pressa, para subir não precisa ter pressa. Aliás, não deve ter pressa. Mas observe, eu não tenho dúvidas que para o nosso irmão José foi mais fácil subir ao trono, a despeito e apesar de todas as dificuldades, do que descer de lá. José não mostra sua nobreza quando sobe ao trono. José mostra sua nobreza quando desce de lá. José mostra sua nobreza quando olha os seus irmãos. Os anos passam. Seus irmãos não são mais os mesmos. Fisicamente sofrem alteração do tempo. E ele também, a ponto de não ser reconhecido. Mas a Bíblia diz que a fama, o status, o poder não tira de José a percepção de quem é seus irmãos. Então, lembrar-se de alguém é uma atitude nobre. Lembrar-se de alguém depois de muitos anos também é uma atitude nobre, porque mostra que esse alguém sempre esteve presente de alguma forma em nossas lembranças. Agora, lembrar-se de alguém na condição de José e na condição dessas pessoas que lhe fizeram sofrer tanto, isso mostra ainda maior nobreza. Agora a questão é: nada do que eu ganhe e alcance me dará o direito de me esquecer de alguém, ainda que esse alguém não alcance aquilo que eu alcancei. A minha posição não deve me distanciar dos meus irmãos, a ponto de que eles se tornem estranhos para mim. Mas a questão toda é, no caso de José, o agravante é ainda maior. Você sabe, você conhece a história, acompanhe a história. Ele é desterrado da casa de seu pai. Ele perde a figura materna, sua mãe, quando gera seu irmão Benjamim. Mas agora, gente, isso é terrível demais. Ele convive com seus irmãos que não conseguem tolerá-lo, mais do que não amá-lo, não conseguem tolerá-lo, e ele é vendido, você sabe disso, abaixo da linha de escravo. Venderam Zefanete-Paneia, governador do Egito, abaixo da linha de escravo, por 20 moedas de prata. Um escravo comum valia 30. Aí você conhece toda a história. Ele é levado pelos ismaelitas, havia uma rixa, ismaelitas, descendentes de Ismael, israelitas, descendentes de Isaac. Lembra de Sara, lembra de Agar, toda essa história. É levado aos escravos. Gênesis 39, 10 e 2 diz que o Senhor era com ele. Então ele foi traído, mas o Senhor era com ele. Ele foi vendido, mas o Senhor era com ele. Ele foi incompreendido, mas o Senhor era com ele. Ele foi odiado, mas o Senhor era com ele. Foi jogado na cisterna, mas o Senhor era com ele. Tirado da cisterna, não para ser livre, mas para ser escravo, mas o Senhor era com ele. Aonde quer que ele ia, o Senhor era com ele. Agora a grande questão é: por onde quer que José ia, eu garanto-vos que José ia caminhando e perdoando, caminhando e perdoando, caminhando e perdoando. Mas como, pastor, que você tem essa certeza convicta? Provérbios 28 e 13 diz que aquele que confessa o seu pecado, lembra? Diz que aquele que abandona o pecado, confessa e o deixa, ele alcança misericórdia. Mas aquele que assim não o faz, jamais prosperará. Deus não iria prosperar o caso de José. Deus não prosperaria a vida de José se ele mantesse em seu coração mágoas, ressentimento, se ele não perdoasse os seus irmãos. Quem não perdoa não prospera. Quem não perdoa não vence.
Quem não perdoa não progride. Quem não perdoa não passa de fase. José passou de fase. Aonde quer que ele ia, ele prosperava. Aonde quer que ele ia, Deus o ajudava, Deus o enriquecia, Deus o abençoava, Deus o prosperava. Fosse na prisão, fosse na casa de Potifar, fosse traído, fosse tentado, fosse esquecido, aonde quer que ele estivesse, José sempre prosperava. Então o que nós entendemos é que José aprendeu a perdoar. Porque senão jamais Deus poderia receber a oferta que era a vida de José, era só o que José, o escravo, tinha para ofertar. Deus jamais receberia como cheiro suave as suas narinas. Lembra do que disse Jesus? Se trouxeres a tua oferta e ali te lembrares que alguém tem algo contra ti, volta, reconcilia-te. Então José está livre. José está com o coração aberto. Glória a Deus. José estava no tempo do farelo, quando lhe foi lançado na cisterna. Seus irmãos sentaram à beira daquela cisterna, daquele poço, por assim dizer. Era uma espécie de poço também. E enquanto eles comiam pão, quer dizer, quem tem sonho, quem tem chamado está comendo farelo, quem só tem inveja está comendo pão. Então José está embaixo, os irmãos estão em cima. Chega um momento em que as coisas invertem. Agora aqueles que têm pão estão embaixo, pedindo pão para aquele que um dia comeu farelo. Então o tempo de pão chegou na vida daquele que um dia comeu farelo. Mas olha que interessante. José não tem mágoa alguma. José não tem ressentimento algum. José reconhece seus irmãos. José abraça seus irmãos. José recebe seus irmãos. José traz para si seus irmãos. Seus irmãos que um dia o expeliram de casa, seus irmãos que um dia não condoeram-se do velho Jacó, mentiram, forjaram, coitado do cabrito, mataram um cabrito para montar uma mentira. Você imagina que o cabrito está lá, gente, sem culpa alguma, um bando de doido, quer vender seu irmão, quer matar, de repente alguém tem uma ideia de não matar, mas de vender, sinceramente eu não sei quais ideias eram mais maquiavélicas. Aí o coitado do cabrito paga o pato, tem que morrer. Toda essa história, toda essa trama, mas o José não causa e não traz ressentimento algum, não lembra-lhe de nada. Chutaram José da casa de seu pai. E o José faz o quê? Traz a casa de seu pai para perto de si. Que coisa interessante, que história extraordinária. Uma das mais lindas da Bíblia. É um verdadeiro clássico da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Odiar alguém, não perdoar alguém, ressentir-se com alguém, criar raiz de amargura contra alguém, além de ser um pecado contra o mandamento que está no livro de Hebreus, além disto, é como você beber um veneno e querer que o outro morra. Você está matando a si mesmo. Então não apenas liberte o teu ofensor, não apenas liberte quem te fez males. Se você não perdoar, você não consegue nem orar. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Então liberte o seu opressor, liberte o seu ofensor, liberte aquele que te trouxe danos custosos, sofríveis, liberte-os, mas sobretudo, liberte-se também. Porque se você não liberar o perdão, não apenas aquele estará preso com você, mas você também estará preso com ele. Então liberte-se, prospere, vá adiante, tá bom? Andando e perdoando, andando e perdoando. Coisas grandes, coisas maiores. Aleluia, te espero. Acredite, nem a inveja, nem a incompreensão, nada do que pode ser feito apagará os projetos de Deus, quando eles são de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dê seu like, é sempre o nosso pedido. Inscreva-se no nosso canal, divulgue outras pessoas. Nós temos um canal muito simples, né? Comentamos, como você vê aqui, não há nenhum cuidado, né, com o nosso ambiente, com o nosso cenário, mas há um cuidado quanto às Escrituras. E nós estamos aqui fornecendo para você Bíblia, Bíblia e Bíblia. Auxílio para as suas mensagens, incentivando a sua mente, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pegue nossa lenha, coloque teu fogo, vai incendiar o mundo.
Talvez você tenha muitas outras coisas lindas, e eu acredito que você tem, que eu não tenho, que eu não conheço, mas compartilhe isso. Tudo que é louvável, tudo que é agradável, nisso pensai. Filipenses 4:8. E é isso que estamos fazendo, compartilhando coisas boas, as Escrituras. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Divulgue para outras pessoas nas redes sociais. Comunique que tem alguém que gosta de Bíblia do lado de cá. E eu sei que você que gosta de Bíblia do lado de lá também fará isso, porque é disso que gostamos. Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.